Bom dia, senadora Ana Amélia, presidente da comissão. Bom dia, senadores. A mim coube falar sobre a pequena e média propriedade bovinocultura de corte no estado de Mato Grosso. Eu sou pecuarista no estado, minha única renda depende, a minha renda é exclusivamente da pecuária de corte. Bom, vamos a uma pequena estatística sobre as propriedades do Mato Grosso. Isso aí me surpreendeu a mim mesmo depois que eu vi essa estatística. Eu achei que havia muito mais grandes propriedades no estado e, no entanto, a concentração das propriedades de bovinocultura estão mais em cima de pequenas e médias propriedades do que grandes. Então, aí é só ver. Tá. Eu queria falar o seguinte, a senadora Ana Amélia ainda há pouco falou, os problemas da pecuária de corte estão fora da propriedade e não dentro da propriedade. Eu acho que na pecuária de corte nós temos ainda muito que progredir para dentro da porteira. Talvez seja o setor menos desenvolvido, talvez não, é com certeza o setor menos desenvolvido do agronegócio. A agricultura de grão, cotonicultura, suinocultura, avicultura, tem um nível tecnológico de ponta a nível mundial. A pecuária de corte ainda está longe, só para estabelecer uma série de tecnologias já disponíveis e normalmente não absorve, não aplica essas tecnologias o conservadorismo. Tá. Quais são as causas disso? O desconhecimento tecnológico, né, por causa do e também por causa de uma tradição. A tradição do pecuarista não é de abertura tecnológica. Isso é cultural. Então, ele demorou mais tempo para aplicar a tecnologia, né? Então, eu acho que a agricultura de grãos, cotonicultura estão ávidos e aplicam as novas tecnologias já imediatamente. E, no entanto, a pecuária de corte vai muito lenta nisso aí. Na parte zootécnica, ainda tem muita coisa que está sendo feita, está sendo aplicada na parte zootécnica, mas na parte agronômica da pecuária de corte é praticamente quase zero. Ninguém considera a pastagem como uma cultura. A pastagem é uma coisa que tem que dar todos os anos, você retira minerais, exporta minerais através do gado que sai, dá alguma erosãozinha e, naturalmente, os pastos vão degradando porque não há geração espontânea de minerais no solo. Então, a tradição também é um fator cultural que dá um atraso na nossa pecuária, e isso tudo promove pastagens degradadas ou em avançada fase de degradação, e acaba gerando uma descapitalização do pequeno e do médio proprietário de pecuária de corte. Esse médio e pecuário de corte, ele hoje possui uma renda aproximada de R$ 80 por hectare ano. Isso é muito pouco, isso apenas precariamente sustenta economicamente uma propriedade pequena de pecuária de corte. Então, o que nós temos que fazer? Assistência técnica para viabilizar a adoção de tecnologias e o acesso de crédito rural com valores e prazos adequados. Isso, eu acho que o pequeno e o médio proprietário da pecuária de corte hoje já está começando a ficar mais maduro para aceitar novas tecnologias, mas ele não tem capital para fazer isso. A pecuária de corte é diferente da agricultura. Se você aumentar a produtividade do pasto, que custa dinheiro para fazer isso, você tem que aumentar o gado porque você abriu oportunidade para aumentar o rebanho. Então, você precisa duplamente de capital, um para reformar o pasto e outro para aumentar o rebanho. Então, é necessário, para resolver o problema resolver a lucratividade da pequena e média propriedade de pecuária, um acesso ao crédito com valores e prazos adequados e uma assistência técnica conjunta, porque ele não sabe fazer essas coisas. A diversificação do uso do solo das propriedades. Eu, na minha propriedade, faço um sistema silvopastoril, a integração pecuária com floresta.
Eu faço isso com a essência florestal chamada teca. Por que eu utilizei a teca? Porque é um valor agregado maior e num sistema silvopastoril você tem que colocar menos árvores por hectare. Então, ela fica mais adequada num sistema silvopastoril. Tá. O que acontece nesse sistema? Você implanta uma floresta de uma maneira que não prejudique em nada a produção pecuária. Em zero. Eu tenho que fazer uma adição de renda com a inclusão da árvore na pastagem. Adição, esse termo tem que ser levado em conta. Adição de renda. A floresta não vai prejudicar em nada a produtividade do pasto. E um dia ela vai ser colhida e é um aumento de renda que vai haver para esse pecuarista. E uma grande poupança e uma diversificação econômica. Você não depende exclusivamente de carne. Aí, bem-estar animal também, né? Tem uma série de vantagens em tudo isso. Tá. E também a integração lavoura-pecuária, que é muito interessante hoje em dia e também é uma maneira de promover um aumento de renda do proprietário. Então, isso envolve a capacitação, isso é assistência técnica e profissionalização dos produtores. Então, os resultados esperados são, obviamente, esses aí, né? Aumento de produção e produtividade com aumento de renda, modernização desses produtores, ganho de qualidade de vida, sustentabilidade social, econômica e ambiental e liberação de áreas abertas para outras atividades econômicas, para a produção de grãos, viabilizando o próprio setor. Nisso aí, eu gostaria de falar o seguinte: como a pecuária de corte é um tipo de um pulo do gato, é uma situação muito interessante para o país hoje. A pecuária de corte ocupa 120 milhões de hectares, sem contar as pastagens nativas. A agricultura de grãos e toda a agricultura nacional ocupa 60 milhões de hectares, a metade disso. Se nós duplicarmos a produtividade da pecuária de corte em termos nacionais, nós podemos liberar mais tanto para a agricultura. 60 milhões de hectares. Isso é extremamente fácil de fazer. É só usar um pouco de adubo, com 220 quilos eu dobro a produtividade do meu pasto e dobro a lotação. Então, como nós estamos muito atrasados ainda, o salto de produtividade é muito grande. Tá, né? Depois que chega num nível mais elevado, é difícil conseguir índices. Mas quando a gente está num sistema mais atrasado, é fácil você duplicar. E duplicar, triplicar ou quadruplicar a produtividade do pasto é só uma questão de dosagem de adubo. E ninguém pensa em produtividade de pasto. A parte agronômica da pecuária está sendo totalmente esquecida. E isso vai exigir, então, um projeto e políticas públicas para a execução desse projeto. Isso poderá ser uma grande revolução da agricultura e da pecuária nacional, e seria a inserção definitiva do Brasil como grande produtor e exportador de alimentos. Obrigado.